Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é os conceitos da letra C do Código de Trânsito Brasileiro. É muito bom ter todo mundo aqui para mais uma das nossas explicações estruturadas. A nossa missão é pegar aquele texto denso da lei e transformar em um conhecimento super dinâmico e direto ao ponto. Entender esses conceitos é a base para dominar a legislação de trânsito, seja para você dirigir com muito mais segurança no dia a dia ou para gabaritar aquela prova importante. E para não ficar naquela decoreba chata de lista alfabética, a gente organizou a nossa análise em 4 temas super lógicos. Primeiro, a infraestrutura viária. Depois, os veículos de carga. No terceiro bloco, os veículos menores e tração. E a gente fecha com a movimentação e conceitos. Separando assim, fica muito mais fácil de gravar na memória. Bom, vamos lá, mergulhando no nosso primeiro bloco, a infraestrutura viária. Vamos entender o nosso ambiente físico. Começando pela nossa conhecida calçada. A lei diz que ela faz parte da via, claro, mas reparem na exigência física. Ela é, na maioria das vezes, segregada e fica num nível diferente da rua. Esse degrauzinho, esse desnível, é basicamente a engenharia de trânsito deixando claro que aquele espaço ali é exclusivo para os pedestres e, quando dá, para colocar um poste, uma árvore ou sinalização. A regra de ouro é: veículo não entra ali de jeito nenhum. Logo depois a gente tem o canteiro central. A gente logo imagina aquele gramado ou aquele bloco de concreto no meio de uma avenida grande, né? E, de fato, ele é um obstáculo físico crucial que separa as pistas de rolamento. Mas olha que fato interessante. A lei diz que esse obstáculo pode, em alguns casos, ser substituído apenas por pintura no asfalto. E quando isso rola, a gente chama de canteiro fictício, só que a função de separar os fluxos de trânsito é rigorosamente a mesma. E o cruzamento? O CTB tem uma definição bem curtinha e rápida para isso: interseção de duas vias em nível. A palavra-chave absoluta que você tem que lembrar aqui é em nível. Se a rua passa por cima da outra, num viaduto, por exemplo, a gente não chama de cruzamento, porque o fluxo não se encontra ali na mesma altura, entende? Agora, parece aquele nome que assusta todo mundo na hora da prova, catadióptrico. Parece complicação à toa, né? É um termo super técnico para um dispositivo de reflexão e refração da luz. Mas na vida real, no asfalto, todo mundo chama pelo apelido, o famoso olho de gato. E ele é absolutamente vital para a segurança à noite, refletindo a luz dos nossos faróis e desenhando o limite da pista para a gente. Isso ilustra brilhantemente uma das maiores pegadinhas de trânsito. Qual é a diferença técnica real entre ciclovia e ciclofaixa? É bem simples. A ciclovia tem uma separação física, um obstáculo real entre a bicicleta e os carros, tipo um meio-fio ou uma grade. A ciclofaixa não. Ela é só um pedaço da rua que foi pintado e demarcado com tinta. As duas protegem quem está pedalando, mas é a barreira física que define o nome certo. Vamos mudar de marcha agora para a nossa parte 2, os veículos de carga, conhecendo os gigantes do transporte. O que é muito legal dessa parte é que ela limpa completamente aquela confusão de nomes na nossa cabeça. Olha só, a caminhonete é focada em carga leve, com peso até 3.500 quilos. Já a caminhoneta, terminando com eta, é o veículo misto, onde a carga e a galera viajam no mesmo ambiente fechado, como as SUVs. E o caminhão, bom, esse é para o trabalho pesado, quando o peso ultrapassa essa marca de 3.500 quilos. E falando em peso pesado, temos o caminhão-trator. O grande lance desse gigante não é levar carga em cima dele. O projeto mecânico dele é exclusivamente para tracionar ou arrastar um outro veículo, tipo o semi-reboque, onde a carga realmente vai. Ele é pura força motriz, o músculo isolado do transporte. Só que esse músculo tem um limite, né? Esse limite é a capacidade máxima de tração. É o peso máximo absoluto que aquele motor consegue puxar. E um detalhe que confunde demais, não é o motorista que estipula isso no olhômetro, não. Quem define isso é exclusivamente o fabricante do veículo, usando um monte de cálculo de resistência mecânica para ter certeza de que o eixo e a transmissão não vão estourar. Indo em frente para o nosso terceiro bloco, veículos menores e tração. Modais alternativos e de baixa potência. O código não esquece dos veículos mais tradicionais, não. Tem o carro de mão, que é literalmente empurrado pelo esforço humano para levar coisas pequenas. Agora preste atenção nessa diferença super importante: carroça e charrete. As duas são puxadas por animais, mas a carroça foi desenhada só para carregar carga, enquanto a charrete é específica para transportar pessoas. Ah, e ciclo é basicamente o guarda-chuva para qualquer veículo movido à força humana que tenha duas ou mais rodas, como as bicicletas. Então, o ponto crucial quando falamos do ciclomotor, que a gente conhece muito como cinquentinha, são os limites matemáticos exatos. A lei não brinca aqui.
Se for a combustão, o motor trava em 50 centímetros cúbicos. Se for elétrico, o teto é de 4 kW. E a velocidade de fábrica não pode passar em nenhuma hipótese dos 50 km por hora. Bom, com os espaços e os veículos super bem classificados, a gente chega numa pergunta natural. E a nossa movimentação no meio disso tudo? Como o código traduz ações do nosso dia a dia em termos legais exatos? Isso leva a gente direto para o nosso quarto e último bloco, movimentação e conceitos, entendendo as regras da dinâmica viária. A palavra mãe de tudo aqui é circulação. E olha, é um termo incrivelmente amplo. Não é só colocar o carro na rua. Circulação envolve o deslocamento de pessoas, de animais e de veículos. Não importam se você está conduzindo algo ou não. E o mais interessante, a lei se aplica tanto nas ruas públicas quanto em vias privadas que a galera usa, tipo estacionamentos grandes e vias de shoppings. O código vale lá dentro também. No nosso trajeto de todo dia, a gente faz um monte de curva. E na linguagem técnica da lei, virar o volante tem um nome: conversão. Sabe quando você muda sua direção original virando à esquerda ou à direita? Aquele movimento em ângulo é legalmente uma conversão. E para fechar o nosso glossário de hoje com chave de ouro, temos a carreata. E não vá confundir com engarrafamento. A carreata é um deslocamento em fila super organizado e intencional. O que dá o título legal de carreata para esse movimento é o porquê dele acontecer. Geralmente é uma comemoração de um campeonato de futebol, um protesto cívico ou uma reivindicação de alguma classe. É o uso das vias como uma baita ferramenta de expressão. Gente, dominar essas definições é, de verdade, o primeiro tijolo na construção de ruas muito mais seguras e conscientes para todos nós. E a pergunta que eu quero que fique na cabeça de vocês hoje é: da próxima vez que vocês botarem o pé na rua, quantos desses conceitos vocês vão conseguir identificar acontecendo na prática? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papodetrânsito@gmail.com, http://lattes.cnpq.br/0398 779 4263 5480